paz, tudo bem? Você sabia que pode ser a resposta de Deus na vida de alguém? Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou que Deus pode usar a sua vida para ser resposta na vida de alguém? Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus para a sua própria história. Mas se Deus estiver querendo usar você para ser resposta de oração para outra pessoa, você tem que estar preparado. Eu quero falar sobre dois homens, Saulo e Barnabé. Antes de se tornar apóstolo Paulo, Saulo era conhecido como perseguidor de cristãos. Ele prendia pessoas e perseguia a igreja. Por isso, muitos tinham medo dele, pavor. Até que Saulo teve um encontro com Jesus. E no caminho para Damasco, aquele encontro mudou completamente a vida dele. O perseguidor passou a seguir Jesus. Mas quando Saulo chegou a Jerusalém, as pessoas ainda olhavam torto para ele. E na Bíblia diz lá em Atos 9:26, assim: e tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. E eles não conseguiam acreditar que Saulo havia realmente mudado. E aí, então, aparece quem? Barnabé. E a Bíblia diz lá em Atos 9:27, mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos. Olha aí, como é forte isso. Barnabé tomou Saulo consigo. E quando os outros tinham medo, Barnabé se aproximou. Enquanto os outros ainda enxergavam Saulo como aquele homem ruim, e via ele somente como o passado dele, Barnabé o enxergava como uma nova possibilidade nas mãos de Deus. Barnabé não ignorou quem Saulo tinha sido. Ele acreditou que Jesus poderia fazer através da vida dele. E talvez exista alguém na sua vida que precise exatamente disso. Alguém que errou, alguém que caiu, alguém que está tentando recomeçar a vida, alguém que todos já desistiram dele ou dela. E talvez você esteja olhando para essa pessoa apenas pelo passado dela, colocando um rótulo nela. Mas eu quero te perguntar, e se Deus estiver enxergando algo que você ainda não conseguiu enxergar nessa pessoa? Porque às vezes, ser resposta de Deus na vida de alguém não significa fazer algo grandioso. Às vezes significa acreditar nessa pessoa, significa estender as mãos para essa pessoa, abrir uma porta para ela, entendeu? Significa dizer, eu acredito que Deus ainda pode fazer algo através da sua vida. Barnabé fez isso com Saulo. Veja como a atitude pode participar da transformação de uma história. Saulo havia sido transformado por Jesus, mas Barnabé foi alguém que ajudou a abrir o espaço para que viesse aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Isso fala muito conosco. Talvez Deus tenha colocado alguém no seu caminho. Talvez seja alguém da sua família, seja alguém próximo de você, seja um amigo, seja uma pessoa que precisa e você talvez tenha até desistido dela. Mas é alguém que precisa de uma palavra sua, de um abraço seu, de um conselho seu. Alguém que precisa que você diga, eu não vou definir você pelo teu passado. Porque o passado de uma pessoa pode explicar muita coisa, mas não precisa determinar o futuro dela, desde que ela queira mudar. Saulo tinha um passado, mas também tinha um chamado. E ele também se posicionou para esse chamado. E Barnabé conseguiu enxergar o chamado que Saulo tinha. Então eu quero declarar sobre sua vida que Deus lhe dê olhos para enxergar além da aparência. Que Ele lhe dê olhos e sensibilidades para perceber quem precisa de você realmente. Quem dê ouvido para aquilo que você fala e que a coragem possa estar com você para você estender as mãos e dizer estamos juntos. Talvez você esteja esperando alguém ser resposta de Deus para você, mas às vezes você é resposta de Deus na vida de alguém. Deus está dizendo, eu quero usar você. E você pode ser aquela palavra que alguém precisa ouvir. Pode ser aquela mão estendida. Pode ser aquela porta aberta. Então para pensar. Você não é o Salvador. Jesus é o Salvador. Mas você pode ser o instrumento nas mãos dele. Olhe para Saulo. Um homem que um dia causou medo, pavor, pânico. Um homem com um passado difícil. E depois de encontrar Jesus, tornou-se Paulo e passou a anunciar o Evangelho. Talvez você esteja olhando para alguém e enxergando apenas aquilo que essa pessoa
é hoje, mas Deus pode estar enxergando aquilo que essa pessoa vai ser amanhã ou no futuro. Por isso, nessa semana, olhe ao seu redor e talvez exista alguém que Deus colocou no seu caminho por um propósito. Não ignore essa pessoa, não despreze quem essa pessoa é e nem esse recomeço que talvez ela está tentando fazer da vida dela. Não permita que o passado de alguém impeça você de enxergar aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Seja um Barnabé na vida de alguém, porque você pode ser a resposta de Deus na vida dessa pessoa. E talvez um dia você descubra que aquela pessoa que você ajudou a levantar também foi usada por Deus para levantar outras pessoas. Então Deus te abençoe e Deus te dê discernimento nessa caminhada.